Estamos começando mais um podcast aqui do Centro Malaquini Dias, o podcast focado na sua evolução. Estamos aí rumo aos 100 episódios gravados, finalizando a nossa quarta jornada, a quarta temporada e rumo a inaugurar a nossa quinta temporada com excelentes novidades, convidados e livros já pré-selecionados. Lembre-se de assinar o canal aqui no YouTube, de ativar o sininho para que você seja avisado, mas também faça isso no aplicativo de áudio que você utiliza, se for Spotify, Apple Music, entre outros. Assine, ative o sininho para você receber o aviso semanalmente. Então vamos começar o nosso podcast aqui com o nosso queridíssimo careca brilhante, o arquiteto das construções e das desconstruções, o cara que está vivo desde antes de Noé. Bem antes. Vilmes, querido, bem-vindo aí para o nosso Valeu. podcast mais um, né? E hoje o tema que nós vamos abordar aqui é um tema que, olha, estávamos corroborando aqui antes da gravação sobre como chamaríamos e tudo mais. Vencer ou morrer seria uma das opções, depois você dá o seu comentário. E o outro é 10 atitudes vencedoras. E a outra opção seria atitude vencedora? Atitudes para vencer. 10 atitudes para vencer. Então nós vamos abrir esse podcast hoje com você, depois eu deixar o comentário de qual é o melhor nome, de acordo com o que a gente vai alucinar falando aqui. Mas tem uma parte muito legal que é o seguinte: vencer ou morrer, atitudes vencedoras, 10 dicas para vencer. Tudo isso vai depender de algo que nós já martelamos em inúmeros podcasts. Você tem que saber o quê? Para que você está competindo, o que você quer, quais são os seus sonhos, suas metas, seus objetivos, qual é o seu propósito, porque senão você não vai vencer. E assim a gente já começa com uma tijolada. E é verdade. Sejam bem-vindos novamente. É um prazer enorme estar aqui, Malaquini, ainda mais contigo. O que é legal é que se você não tiver o seu objetivo, um propósito, o porquê você vai fazer, pode ser que até aquilo que você faça de uma forma leve, espontânea, que para você é fácil, que não tem nenhum desafio, para outra pessoa é o sucesso absoluto. Se você não sabe o que você está fazendo, se você não tem isso bem determinado, você pode até atingir esse objetivo, mas não vai te trazer aquela sensação de vitória, de sucesso. Então, primeiro você define o que você quer. E aí depois fica mais fácil você contextualizar o que é o sucesso para você. Como diria então nosso queridíssimo filósofo Sêneca, né? Para quem não sabe para onde está indo, qualquer vento é favorável. É isso aí. Então, é muito legal falar sobre sucesso, é muito legal falar sobre vencer, é muito legal falar sobre alta performance, porém nós temos que entender que quando nós estamos em qualquer uma dessas situações, nós temos que falar alta performance em quê? Sucesso mensurado de acordo com quais KPIs? Ou vencer o quê? Vencer uma prova de 50 metros rasos? Vencer uma maratona? Vencer no sentido de vencer as dificuldades, os obstáculos da vida? Né? Vencer matando um leão por dia? O sucesso ele é muito intangível, porque cada pessoa tem um significado para si. E agora você vê que muita gente fala só de sucesso, para vencer na vida, o que você precisa fazer, mas você precisa ter ciência que não existe sucesso sem trabalho. Sucesso ele só vem antes do trabalho no dicionário. Boa. Né? E para você ter sucesso, você precisa trabalhar. As pessoas falam, puxa, mas você está me trazendo aqui várias dicas, isso aí é muito bonito, é bacana, é um céu cor-de-rosa, mas eu preciso pagar minhas contas, é isso que para mim hoje é importante, né? Eu não posso deixar minha família passar fome, o que eu faço? Tudo isso tem a ver, mas você trabalha, você começa trabalhando
Mas em algum momento você tem que estipular o seu objetivo. Uau! E é por isso que você vê o Vilmar hoje está muito elegante. Bom, se você está só nos streams de áudio, talvez você não esteja vendo, mas está vendo pelo YouTube, você está vendo o Vilmar está super elegante. Por isso que muitas empresas construíram, por exemplo, um dress code. Algumas empresas construíram esse dress code para facilitar a vida, né? Por exemplo, uma empresa chamada Instituição de Ensino. Os uniformes são para quê? Para facilitar a vida, colocar todos os alunos no mesmo padrão, tanto para facilitar para as famílias, mas também para tirar essa diferença, um pouquinho de classe social, de uma pessoa ir com uma roupa muito, muito ultra valorizada economicamente, a outra pessoa não tem o mesmo poder aquisitivo. Então, os uniformes, eles servem para isso, para uniformizar, né? Então, por que eu entrei nesse assunto? Por causa do dress code. Muitas vezes as pessoas elas estão buscando sucesso em determinadas áreas, mas nós ainda temos esse padrão, né, de que algumas áreas ainda exigem um determinado código de vestimenta, um dress code, né? Aí você pode dizer que isso é um absurdo, que você não concorda mais com isso, na época que nós estamos vendo. Tá, eu também não concordo, eu também acho que as pessoas não precisariam desse padrão, porém, é meio que inconsciente. O seu cérebro olha a pessoa, faz uma leitura, em 5, 10 segundos, seu cérebro já coletou mais de 5.000 informações e aí o seu cérebro vai dizer se aquela pessoa é confiável, se não é, se aquela pessoa tem sucesso, se não tem. Então, novamente, sucesso ele vai depender de um conjunto de fatores. E esse conjunto de fatores, pô, Malaquini, viajou, o que tem a ver com o dress code do Vilmar? Esse conjunto de fatores tem a ver com você saber que talvez você tenha que dançar o jogo. Antes de ter sucesso, você vai ter que dançar a música até chegar lá. Então, por exemplo, as pessoas comentam, mas veja o Zuckerberg, veja o Steve Jobs, veja essas pessoas, elas se vestiam como queriam, só usam camiseta, calça jeans, roupa preta. Mas isso depois que elas alcançaram o sucesso. Antes, elas tiveram que dançar o jogo, elas tiveram que usar terno, gravata, sapato, ir em reuniões, participar disso. Depois que você tem o sucesso, aí esse arquétipo, ele vai, do dress code, ele vai importar um pouco menos. Concorda ou dei uma... Não, é total. Eu lembro de um curso que eu fiz há muito tempo, deve fazer uns 5.000 anos, mais ou menos. E aí o camarada falava assim, ou você tem uma barba muito bem aparada ou não tem a barba. Aí as pessoas falavam assim, mas a barba assim é mais escolada, que não sei o quê. Ele falou, mas e Jesus, por exemplo, tinha barba e ele não cuidava tão bem da barba. Mas o pai dele é Deus. Se o seu pai for Deus, também você não precisa cuidar muito da barba, né? Outra analogia disso daí, né? Que diz que Shakespeare fumava lá o cigarrinho do capeta. Aí a pessoa fala assim, não, para ser descolado eu também vou fumar o cigarrinho do capeta. Mas Shakespeare, ele não se tornou Shakespeare porque ele fumava. Se você só fumar isso, você não vai virar um Shakespeare. Você vai continuar um drogado. Então, a gente precisa tomar consciência de que a gente precisa dançar o jogo num determinado momento. E depois, quando a gente alcançar a autoridade, que era isso que a gente falava antes de gravar, quando a gente atingir a autoridade, aí não importa o que você faça. Porque Elon Musk, por exemplo, é um camarada de sucesso e ele foi lá num podcast da vida e deu um tapa no cigarrinho do capeta. Mas o cara já tá lá, ele já é o Elon Musk. Né? Dá pra ver que o Vilmar realmente é da época de antes de Noé, né? Olha a gíria do cara pra falar de baurete, pra falar de baseado, pra falar de maconha, pra falar de cigarrinho do capeta, cara. Essa eu achei ótima, achei ótima. E já não acho que temos que associar o hábito de consumo de cannabis com algo relacionado a capeta, até porque, né, vamos fugir um pouco das crenças religiosas, né, mas eu te entendi, eu só queria zoar mesmo, que você é realmente um cara muito, 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 muito experiente de vida. Mas olha que interessante, as coisas que nós temos alguns referenciais de sucesso, né, Elon Musk, aí eu citei também, citou Shakespeare, aí falamos de um outro referencial de sucesso, Steve Jobs. Mas nós temos muitos referenciais de sucesso que não necessariamente gostam tanto de aparecer. Então, o que nós temos que entender? Que
o sucesso não tem a ver com você ser famoso ou conhecido. Tem muita gente de extremo sucesso e que ninguém conhece. Novamente, aí voltamos ao início do podcast. O que é sucesso? Sucesso tem a ver com o que você se propôs a conquistar, o que você se propôs a fazer. Então vamos dar um exemplo de um mini sucesso, um sucessinho. Você se propõe a amanhã ter uma rotina mais saudável, uma rotina em que você vai realizar suas 3 ou 4 refeições com muito mais saúde, com muito mais escolha, critério na escolha dos alimentos, com menos quantidade, mais qualidade. Você se propõe, amanhã você consegue fazer isso. Você teve sucesso. Você se propôs aquilo, você teve sucesso no que você se propôs. Então a grande sacada é, o que você quer da vida? Ou você quer ter sucesso em quê? No que você quer ter sucesso? Então, eu quero ter sucesso em ser um excelente pai. Eu quero ter sucesso em ser um excelente pai. Você precisa ser famoso para isso? Não, de jeito nenhum. Precisa escrever livro, precisa ser milionário, precisa tomar limão às 4 da manhã, banho gelado, não precisa. Não, é só você se conscientizar e ter esse objetivo claro. É isso que a gente está se referindo, né? Então você vai buscar. Você falou de pessoas que são anônimas também e que têm um sucesso talvez muito maior do que esses que nós havíamos citado anteriormente. É difícil, porque Elon Musk hoje é considerado como o homem mais rico do mundo. Se a gente for falar de grana... Mas aí nós estamos focando o sucesso... mas não tem a ver isso, na grana e nos objetivos que ele alcançou e nas coisas... Mas existem outras coisas que definem sucesso, Sim, né? Sim, exatamente. E fazendo um comparativo com essas personalidades, tem um camarada que você mal ouve falar, que ele administra a maior empresa de administração de ativos do mundo, que é Lynch. Esse camarada, ele é o CEO da BlackRock. Cara, pouquíssimas pessoas no mundo já ouviram falar disso, dessa empresa, já ouviram falar desse cara. E é uma pessoa que vive no anonimato. Você se encontrar com ele na rua, você não sabe quem é, talvez pela vestimenta e tal. Mas ele tem lá o sucesso dele e ele também não apregoa como ele atingiu aquilo, ele não ensina, não tem livro e está na dele, né? Então imagine o seguinte, você vai estudar metodologias para alcançar o sucesso, metodologias de pessoas bem-sucedidas, vai buscar as diversas fórmulas mágicas que existem por aí para alcançar o sucesso, e você tem que, antes disso tudo, saber o que realmente você quer. Então, o sucesso para você em qual área? É na área profissional? É no esporte que você pratica? O sucesso é na sua família? O sucesso é na área política? O sucesso é na área das artes, na área da filosofia, na arte na religião? Qual é a área que você quer ter sucesso? Legal, eu já sei qual é a área. Beleza, agora você tem que colocar um objetivo. Aí, se você alcançar aquele seu objetivo... Aí você tem sucesso naquilo. E então essa é uma parte muito interessante que me lembra aí Carlos Drummond de Andrade. O problema não é quando você mira muito alto, mira lá nas alturas, mira nas nuvens e não alcança. O problema é quando você mira abaixo e alcança. E você se contenta com isso. Então o problema não é você colocar uma meta muito difícil. O problema é que às vezes a pessoa também coloca algo tão insignificante, dela alcança, aí ela tem que entender que aquilo é um pequeno histórico, que já colocou, eu subi um degrauzinho. Mas aí você tem que ir buscando. E esse é o segundo passo, acho, dessa bate-papo de hoje. O sucesso, ele se faz, aí você alcança, mas ele não se eterniza, né? Aí você vai falar, tá, e agora o que eu faço? Eu tenho mais 50 anos de vida, tenho mais 30 anos de vida. Ou o cara que alcançou o sucesso aos 20 anos, ganhou a medalha olímpica aos 20 anos, e agora tem mais 60 anos de vida pela frente, e agora? Exato. Se você ainda coloca esse seu objetivo muito baixo, como o Malachini falou, você tem que começar a colocar vários objetivos, porque você vai alcançar muito rápido, você vai se tornar uma referência muito rápida. É importante definir também a abrangência desse sucesso, né? Por exemplo, você falou a família. O que significa o sucesso dentro da família para você? É só entre você e sua esposa? É você, sua esposa e filhos? É você, esposa, filhos e sogros?
Qual a abrangência? Até onde você quer que esse sucesso seja entendido? Que você se torne, não por você se tornar uma referência propriamente dita, mas para as pessoas, para você isso, né? Não é para as pessoas, é para você se sentir satisfeito. Então é interessante que você tenha uma meta bem alta, que aquilo seja atingido daqui a muitos anos. Por isso que é importante você ter uma meta de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo. Essa de longo prazo não sabemos nem se vai dar tempo de ser atingida, porque a gente não sabe, nossa, é muita arrogância nossa a gente achar que vamos estar acordados, vivos amanhã, né? Pode ser que o disjuntor desligue daqui a pouco, você não sabe. Então, tenha uma meta realmente audaciosa, que te estimule ao mesmo tempo. Não pode ser nada que te desestimule. Né? E cara, tem muita gente por aí, Vilmes, e para você que está nos escutando aí, lembra, ativa o sininho, assina o canal, compartilha o conteúdo, manda comentário, porque para nós o sucesso desse podcast, o sucesso das nossas gravações, de estarmos quase chegando em 100 episódios, tem uma fórmula: constância. Nós estamos gravando, começamos gravando só com áudio, fazíamos online no início da pandemia, aí começamos a fazer a gravação com vídeo, aí leva mais tempo que tem que editar, daí agora montamos um estúdio, agora seguimos aqui, já vamos na 5ª temporada. Então, o que é o sucesso e a fórmula mágica do sucesso é, cara, você tem que continuar. Tem um livro bacana chamado Hábitos Atômicos, e o foco é você entender que mais importante do que você focar no resultado é você focar no processo. Segue fazendo o processo. Porque se você focar no processo e repetir aquele processo, melhorar o processo, repetir o processo, melhorar o processo, repetir o processo, melhorar o processo, você vai chegar lá. Agora, se você só mira no sucesso e esquece de colocar energia no dia a dia, no processo, né, naquele PDCA, né? Planejar, agir, rever, corrigir, aí replanejar, reajustar. Então, fazer um PDCA direitinho. Então, o sucesso, a fórmula do sucesso para mim, ela é, cara, trabalho, mas não trabalho no sentido, como a maioria das pessoas considera, trabalhar é uma coisa ruim. Cara, qualquer coisa que você faz dá trabalho. Aprender a andar de skate dá trabalho. Né? Aprender a cuidar de um filho dá trabalho, pacas. Aprender qualquer idioma dá trabalho. Então, o problema é que o trabalho ele ficou num patamar de como se fosse algo ruim, né? Nós gravamos uns 2 podcasts falando sobre disciplina, né? E fizemos até um comparativo com a disciplina militar. E eu mencionei que para você iniciar qualquer coisa para o seu objetivo, é importante ter uma motivação. Essa motivação, você só vai ter um objetivo porque você quer. Essa motivação sai de dentro. Depois, só a disciplina para te manter na constância, que o Malachini está dizendo. Porque se você vai chegar um dia que você vai acordar, vai estar frio. É uma excelente desculpa para não sair da cama. Vai ter outro dia que você vai falar, eu tô com um pouco de azia, não queria ir lá conversar com as pessoas, enfim. E você precisa. Então você continua, apesar das circunstâncias. E é importante você estar se cuidando muito bem. O Malachini falou da alimentação. Se você comer de qualquer jeito no dia anterior à noite, se você sabe que no dia posterior você tem uma atividade para fazer, é só culpa sua, não é culpa da comida ou do que você ingeriu, né? E é claro que nós estamos falando aqui de sucesso com o intuito de que você que está nos escutando ou assistindo é uma pessoa que está querendo se aprimorar, está querendo evoluir e que você está querendo também entender e mirar no seu sucesso. Mas para muitas pessoas, elas ainda estão lá na base da pirâmide de Maslow. Elas ainda estão lá buscando vencer necessidades básicas, coisas muito básicas. Quantas pessoas? A maior parte dos hominídeos desse planeta ainda está na base da pirâmide de Maslow. Então você que está nos escutando, você que está aí dirigindo seu carro ou você que está assistindo,
você já está num patamar tão alto da pirâmide de Maslow que você não consegue perceber que tem gente chorando para ter o que você está reclamando que tem. Então o sucesso às vezes também é parar um pouquinho, se olhar no espelho e, cara, agradecer muito tudo aquilo que você já tem, todas as vantagens, os privilégios que, queira ou não queira, você acabou tendo na vida, ou porque sua família conquistou, ou porque você já trabalhou duro mesmo, e perceber assim que você já tem sucesso. Você tem muito mais sucesso que tanta... que se você pegar 8 bilhões de pessoas, você tem mais sucesso que quantos bilhões? Então, parar de se cobrar um pouco com pequenas coisas e começar a ter um vislumbre um pouquinho mais relacionado a sucesso aliado a propósito. Vamos dar uma tijolada mais profunda agora. Eu já vi que o Vilmar até parou aqui, olhou, que é o seguinte: ter sucesso no âmbito profissional, no sentido de entregar as coisas no prazo, ótimo. Ter sucesso no sentido de ser um vendedor que bate as metas, ótimo. Ter sucesso no sentido de ser um baita médico que consegue atender as pessoas com qualidade, um número enorme de pessoas, consegue fazer com que não tenha fila naquele posto de saúde que você trabalha ou no hospital, ótimo, baita sucesso. Agora, se isso não estiver atrelado ao seu propósito de vida, ainda não é o sucesso, né? Ele ainda vai estar como algo que vai ajudar você a chegar lá. Então, o que eu quero dizer com isso? Sucesso mesmo é quando você alcançar o seu propósito de vida. Aí é sucessinho, aí é estourar a boca do balão. Aí você faz sorrindo todos os dias, a motivação não falta. É incomensurável essa sensação de você entrar nesse... Não é nem entrar no automático. Agora, lembrando que nós começamos falando que o trabalho é importante, que você precisa trabalhar, que exige muito trabalho para você conquistar qualquer coisa. Você precisa dar um tempo, de vez em quando, durante o seu dia, para você. É importantíssimo você dar uma pequena pausa para você respirar, né? Para você prestar atenção no que você está comendo, para você prestar atenção na outra pessoa com quem você está conversando. Às vezes a gente entra num processo tão automático do trabalho, porque se eu fizer isso aqui e eu vou trabalhar e não vou descansar enquanto eu não atingir isso, se você não se restabelece, você não vai atingir mesmo, porque você vai quebrar antes. Você vai adoecer, você vai entrar num burnout, enfim. Vai acontecer alguma coisa que não é legal para a sua saúde. Então é legal ficar bem antenado, dar um pouquinho de carinho para a pessoa mais importante nesse mundo de sucesso que você está construindo. E a pessoa mais importante é você mesmo. A pessoa mais importante da sua vida é você. Tem que usar o princípio da aeronáutica, né? O princípio da aeronáutica diz o quê? Primeiro, numa situação de risco, num voo, você coloca a máscara em você. Porque você tem que estar bem para conseguir cuidar das pessoas ao seu entorno, para conseguir ajudar alguém. Se você estiver mal, as pessoas é que vão ter que te ajudar. Então, primeiro você coloca a máscara em você. E aí você vai ter condições de ajudar os outros. Então, sucesso também tem a ver com isso. Alcançar sucesso na saúde do seu corpo para que você não dê trabalho para sua família. Se você estiver saudável, você vai conseguir ajudar mais. Sucesso financeiro, por mais que as pessoas falem, dinheiro não é importante. Não vou nem entrar nesse mérito, tá? Para mim, dinheiro é uma coisa muito importante. Mas não por questões gananciosas, por uma questão de que se você estiver estável economicamente, você é uma pessoa menos dependendo do Estado, você é uma pessoa menos dependendo da sua família. Pelo contrário, você é uma pessoa que vai poder ajudar a sua família, vai poder ajudar os seus amigos, vai poder investir no sonho dos outros. Então, saúde, estabilidade econômica e estabilidade emocional. Você tem que trabalhar a sua estabilidade emocional, porque senão o que adianta? Você talvez não chegue no sucesso porque você fica tendo chilique toda hora. Talvez você não chegue no sucesso familiar ou dos relacionamentos afetivos porque você fica tendo ciúme toda hora. Então, tem que trabalhar essa questão de saúde física, saúde emocional, saúde mental e estabilidade econômica. Tem que pensar, na verdade, podemos fazer um tripé aqui, né? Corpo, saúde física, saúde emocional e saúde mental.
E se você tiver tudo isso, você vai ter condições de gerar o quê? Estabilidade econômica. E a estabilidade econômica, ela vai lhe permitir, no mínimo, não atrapalhar a vida de ninguém. Esse é o objetivo de você não ser mais um enche-mundo, né? Mais um consumidor de tudo que está aí à disposição, né? Você não precisar exaurir o sistema e deixar outra pessoa que precise mais que você. Cara, Vilmos, eu vou jogar a bola pra você, uma pergunta que depois você vai poder fazer um corte do podcast pra você poder publicar. Olha só. Cara, é assim, você é um cara de muito sucesso na vida, levando em consideração a sua família, as coisas que você conquistou, os lugares que você viajou, mas também várias áreas da sua vida em sucesso. É uma coisa ok. Eu também, muito sucesso em umas áreas, insucesso em outras, e a gente vai pondo na balança. E hoje, olhando pra você, eu vejo que é um cara de sucesso e que eu gosto de conviver. O que você sente que te dá mais gás no seu dia para que você siga trabalhando, siga aí, agora prestes a fazer aí 53 anos, perto de fazer 53 anos, o que te dá mais gás para que você continue buscando sucesso nas áreas que você ainda não alcançou? Uma é minha família, é o primeiro. E depois, meus alunos, os mentorados, assim, as pessoas com quem eu lido todo dia e que eu vejo, puxa, é uma coisinha pequena que eu já conquistei e eu estou ensinando uma galera a fazer. Então, minha família primeiro, né? Quando eu vejo a minha esposa, quando eu vejo a minha filha, o quanto que eu preciso ensinar para minha filha, ela tem agora, que nesse momento ela tem 8 anos, não sei quando você vai assistir esse podcast, mas na data de hoje ela tem 8 anos. Ela tem muito para aprender, né? Hoje ela foi para a escola para fazer uma prova. E ela, papai, eu não deu tempo de estudar tudo. Eu falei, a culpa é de quem? Ah, vocês não me deixaram estudar o tempo necessário. Eu falei, a culpa é do papai e da mamãe? Ela falou, não, a culpa é minha, porque eu não administrei bem o meu tempo. 8 anos. Então ela está começando a entender que ela precisa assumir as rédeas da responsabilidade da vida dela. E ela já entende uma coisa interessante, o Malachini mencionou isso, quanto melhor, quanto mais sucesso você tem perante as 8 bilhões de pessoas no mundo, né? Eu costumo dizer, em agradecimento, que eu sou melhor do que poucos, sou melhor do que muitos e pior do que poucos. E eu quero dar um passinho a mais, eu quero atingir um degrauzinho mais alto em todas as áreas da minha vida. Mas a minha família é a minha máquina motivadora e depois são meus alunos mesmo que me motivam a continuar nessa pegada. Que legal, hein? Então é interessante ter dicas para o sucesso. Podia chamar o podcast a partir de agora 10 dicas para o sucesso. Segundo o Vilmar, ia ser um bom nome. Não sei se foi ele, se foi eu que falou isso. Fomos nós. Fomos nós. Eu também não lembro. Então, assim, algumas dicas para o sucesso. Cara, encontre as coisas que te motivam e invista mais tempo nas coisas que te motivam, porque elas vão te dar energia, vão te dar como o próprio, né, vão te dar esse gás. E se você fizer mais as coisas que te motivam, você vai começar a perceber que você tem mais sucesso, porque o sucesso ele está atrelado também, cara, há uma questão de tesão para fazer as coisas, a vontade que você tem de fazer certas coisas. Cara, vai ter sucesso numa coisa que não te dá tesão? Tá, vai ter. É possível. Por quê? Porque nada supera a disciplina. Você pode estar emburrado, chateado, odiar aquilo que você está fazendo, mas se você for disciplinado, você vai ter sucesso. A prova disso é que as pessoas têm sucesso enorme em engordar, as pessoas têm sucesso enorme em terminar uma série no final de semana. Em ser mandado embora da empresa. Tem sucesso em ser mandado embora da empresa. Por quê? Se você continua, porque a disciplina ela é insuperável. A disciplina, ela só... Olha que interessante isso. A disciplina, ela só não é mais poderosa se você tiver o segundo fator. Por exemplo, se você é um cara sem talento e disciplinado, você vai ultrapassar o cara que tem talento. Mas se você é uma pessoa talentosa e disciplinada... Não tem pra ninguém. Não tem pra ninguém. Não tem pra ninguém. Agora eu quero colocar uma pergunta pra você. Tururu! O que te dá esse spark? O que te motiva? O que você gosta de fazer que você busca o sucesso?
Cara, vamos lá. O que me motiva é o seguinte: o que me motiva é saber que eu já vivi provavelmente metade da minha vida, tá? Eu tô com 42, vou fazer 43. Então, provavelmente eu já vivi metade da minha vida. Se eu for aí ter uma expectativa baixa de 80, mas eu espero chegar aos 100. Mas também não adianta nada chegar aos 100 ou aos 120 dependente e sem minha independência. Então, vamos lá. O que me motiva é saber que já vivi metade da minha vida e que eu ainda tenho metade da minha vida, só que dessa próxima metade eu tenho uns 20 anos apenas em que eu vou ter gás, energia, vontade, saúde, tesão para fazer as coisas que eu gosto mesmo que me realizam. Para fazer as coisas que me dão a sensação de que eu sou um liberto vivo, um cara livre enquanto está vivo. Não preciso morrer para alcançar a liberdade. E para isso, o que me motiva é, cara, então eu tenho que... Qual é o gás? Eu tenho que manter meu corpo saudável, eu tenho que manter meu corpo flexível, eu tenho que limpar a minha mente, eu tenho que trabalhar a clareza mental por meio da meditação. Eu tenho que aprender mais, porque olha que louco isso. Tudo aquilo que eu respondo e toda maneira que eu reajo, essa pergunta que você me fez, uma pergunta numa prova, num teste, eu vou responder com o que eu tenho de cultura das coisas que eu estudei, que eu li, só que tudo aquilo que eu ainda não li, que eu não estudei, está me faltando na hora de dar a resposta. Então, a minha resposta poderia ser muito melhor se eu tivesse vivido mais. Então, a loucura toda dessa resposta que eu quero chegar é: o que me motiva é a vontade, é o tesão que eu tenho pela vida. Eu tenho um tesão incrível pela vida. Eu acho viver irado, eu acho viver incrível. Só que a vida para mim só é incrível se eu conseguir estar com saúde, se eu conseguir, como você disse, bom, meu filho é uma coisa que me motiva muito, mas a principal resposta é: o que me motiva é saber que eu já vivi metade da minha vida, que eu curti muito, eu aproveitei pacas a minha vida, eu acho irado viver, e que eu tenho mais metade da vida, talvez menos, talvez mais, e que eu quero aproveitar isso. E o meu propósito de vida é, olha que loucura isso, hein? O meu propósito de vida, malaquiniano, pessoal, antes de morrer, pensar, olhar para trás e falar assim: caracas, valeu, pode ir, pode apagar a luz, valeu. É muito legal isso. Agora, talvez chegue lá, no futuro, e na hora que for para apagar a luz, puxa vida, não fiz aquilo, não fui para aquele lugar, não conheci aquela pessoa, não, perdi minha vida brigado com a pessoa em vez de usar a minha vida fazendo amizade, sabe? Então, acho que é um pouco isso, assim. Chegar lá no final da vida com a sensação de que olhar para trás e falar: cara, valeu, eu fiz o que dava para fazer com a vida que eu tinha. E não com aquela sensação de que, puta, a vida passou e fudeu. O que é legal é que essa visão de sucesso, que nós começamos falando que você precisa ter um objetivo, um propósito, algo que te motive a levantar todos os dias para correr atrás do que você precisa, do que você quer. Você precisa estar energizado para fazer as coisas acontecerem na sua vida. Você precisa tomar atitudes que correspondam a esse propósito. Agora, quando você leva isso em consideração, some aquele arquétipo da pessoa que deseja se aposentar. O Malaquini não mencionou em nenhum momento em se aposentar. Eu quero me aposentar, colocar as pernas para cima, vestir chinelo, ficar de pijama o dia inteiro. E tem gente que sonha em fazer isso, porque faz um trabalho que não dá esse mesmo ânimo, que não tem essa mesma paixão pela vida. E talvez o que a pessoa queira é só ficar rico, está buscando um objetivo equivocado, não tem um propósito claro. Às vezes você é rico, já, comparado com os 8 bilhões de pessoas. Você só não está dando o valor adequado para isso que você já tem. O grande lance para mim, minha vida mudou muito quando meu filho nasceu. E mudou radicalmente, mudou de uma maneira que só tenho a agradecer. Assim, realmente é eu acho, eu falo com algumas pessoas e as pessoas não conseguem me entender, mas eu acho a vida um tesão. Eu acho o ser humano incrível. Eu acho o mundo inacreditável. Tudo que a gente já evoluiu. Mas ainda não. O ser humano é muito evoluído. Opa, calma. O ser humano, eu acho, tá? É o meu ponto de vista. Eu acho a vida incrível, eu acho o ser humano incrível. Tem um monte de gente que não precisava ter existido? Tem. Tem um monte de gente que não precisava ter nascido? Tem.
Tem um monte de enche-mundo? Tem. Mas, eu olho para as coisas legais. Eu tento aplicar o efeito Tetris. Depois busca esse videozinho aqui no meu canal do YouTube, efeito Tetris. Tento aplicar o efeito Tetris. Eu tento programar diariamente o meu cérebro, a minha mente, para enxergar as coisas legais, para enxergar o lado bom, para enxergar as pessoas fazendo as coisas legais, descobrindo as coisas legais, em vez de focar o meu cérebro para só enxergar as desgraceiras que existem por aí. E é interessante isso, se você for perceber. Se você está andando na rua e alguém te pede ajuda, te pede esmola, te pede alguma coisa, você já treinou seu cérebro para praticamente ignorar aquilo. Você já diz não para quantos sinaleiros aí que pedem dinheiro. Mas se tem um acidente, você reduz a velocidade e passa olhando. Então você programou o seu cérebro, falar, acidente é interessante. Desgraça é algo interessante, vamos olhar. No meu Waze, tem uma parte que a voz do Waze diz assim, acidente à frente, não reduza para olhar, seu curioso. Eu acho incrível, é isso. Então o que eu estou trazendo aqui à tona? Eu sei que tem muita coisa no mundo que não é legal, mas cara, tem muita coisa legal. Tem muita gente incrível, tem muita sacada no mundo, tem muita pessoa que revolucionou a sua vida e você nem sabe. E em vez de agradecer essas pessoas, em vez de falar, nossa, olha que incrível, eu abro a torneira e sai água. Quem foi a pessoa iluminada que conseguiu criar a ideia do encanamento de água e conseguiu perceber, usando a matemática, que se deixasse a caixa d'água no topo da sua casa, a água ia chegar ali só usando a pressão? Meu, é incrível! Porra, você olha para cima e fala aquilo lá é o sol, aquilo lá é a lua. Alguém já descobriu isso e você fica aí reclamando. Pô, como é que vai ter sucesso? Para de reclamar e vai fazer. Eu gosto de um comentário, o camarada vai lá, quem falou disso? O cara foi lá, teve toda a sacada de desenvolver o teorema do triângulo equilátero. Teorema de Pitágoras. Quem disse isso foi o Clóvis de Barros. Clóvis de Barros. O cara vai lá, tem todo o trabalho de ter a sacada, de como é que faz, e aí ele definiu e colocou uma formulinha para você, e você não estuda a fórmula, você não aplica a fórmula, você esquece. O único trabalho que você tem é saber aplicar aquilo. E na vida é a mesma coisa. Você pode reclamar que tem muita injustiça no mundo, mas se você for ficar olhando só para essas coisas e não fizer a sua parte, a injustiça vai continuar. O que você está fazendo para diminuir a injustiça no mundo? Então procure observar. Se você não tem essa condição de ser uma referência para o mundo, torne-se uma referência para o seu mundo, para a sua família, para a sua empresa, para o seu esporte. Procure se tornar essa referência. E aí as pessoas começam a te seguir. Ou seja, primeiro defina o que para você é relevante. E aí você vai ter um norte para buscar o seu sucesso. E se você é uma pessoa que tem preguiça de sucesso, tudo bem. Eu não vou falar o que eu gostaria de falar aqui. Mas tudo bem. Só não incomode, não atrapalhe quem está afim de ter sucesso. Você já está ajudando muito o mundo. Agora, tem gente que está afim de ter sucesso. Tem gente que está afim de construir empresas ultra. Tem gente que está afim de revolucionar o sistema de educação. Tem gente que está afim de atuar, de colocar a mão na massa, revolucionar o sistema de saúde. Tem gente que está afim. Então sai da frente. Não fica na frente. Pronto. Eu não quero história de sucesso. Só quero levar minha vidinha aqui. Eu só quero fazer minhas coisinhas. Então tá bom. Mas quando alguém tiver a fim de um projeto, de uma ideia, não fica criticando. Fica na sua vidinha, porra. Falando em crítica, lembrei da história, eu acredito que já tenha contado lá nos primórdios dos podcasts. Um determinado jogador estava lá numa partida decisória ali do campeonato, e ele está de frente pro gol, e aí ele tenta chutar pro gol e erra. 3 dias depois ele vai cortar o cabelo. Ele tá cortando o cabelo, o barbeiro tem o hábito de dar os pitacos. Falou, cara, se eu fosse você, eu teria chutado a bola pro outro centroavante ali, que tava ali na boca do gol e tava livre, e você não viu. Ele falou, se eu tivesse 3 dias para pensar na solução,
eu talvez tivesse feito exatamente a mesma coisa. Então, não critique as pessoas que estão fazendo. Faça você a sua parte. É bem legal isso. Assina o canal, clica no sininho, ativa as notificações. Dê joinha lá. Até o nosso próximo podcast. Estamos quase chegando em 100 episódios. Quase 100 episódios. E a próxima temporada nós vamos fechar os 100 episódios comemorando meu aniversário de 43, o aniversário do Careca Brilhante aqui do Vilmar Duarte de 53. E nós vamos abrir uma nova temporada. Gente, vamos nessa. Fica com a gente. Até o próximo episódio. Fui. A gente foge do tema, a gente dá uma volta, a gente viaja, a gente fala pra cá, fala pra lá, daí volta, olha na anotação do Vilmar, volta a falar o que tem que falar, pensa que puta que pariu, falamos o que não devia falar, vamos falar outra coisa e assim vai. Então não vai poder chamar as 10 dicas. E aí você ainda vai voltar e vai descobrir que não, que o negócio é outro.